Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou a professora Mônica e hoje nós vamos estudar História, apostila 4. Pegue o caderno, apostila, lápis e borracha. A importância dos registros históricos. Vamos começar pelo texto? História da mandioca, lendas e mitos. Mani era uma linda índiazinha, neta de um grande cacique de uma tribo antiga. Desde que nasceu, andava e falava. De repente morreu, sem ficar doente, sem sofrer. A índiazinha foi enterrada dentro da própria oca, onde sempre morou, e, como era a tradição do seu povo, todos os dias os índios da aldeia iam visitá-la e choravam sobre sua sepultura, até que nela surgiu uma planta desconhecida. Então os índios resolveram cavar para ver que planta era aquela. Tiraram-na da terra e, ao examinar sua raiz, viram que era marrom por fora e branquinha por dentro. Após cozinharem e provarem a raiz, entenderam que se tratava de um presente do deus Tupã. A raiz de Mani veio para saciar a fome da tribo. Os índios deram o nome da raiz de Mani, e como nasceu dentro de uma oca, ficou manioca, que hoje conhecemos como mandioca. Essa é uma lenda, um mito que os índios contam e é passado de geração a geração. Registro de vida humana no passado. Você já foi a um museu? No museu podemos admirar diversos momentos históricos da sociedade. A importância da preservação das memórias para gerações futuras. Os registros são fundamentais, feitos pelas pessoas para o conhecimento do modo de vida de diversas sociedades ao longo do tempo. Existem diferentes formas de registro, desde um bilhete, carta, objetos, desenhos, fotografias, postagem nas redes sociais, até relatos sociais. E aí, vocês já fizeram algum registro para deixar para gerações futuras? Os registros são fundamentais, pois nós podemos descrever o modo de vida que nós vivemos hoje para gerações futuras. Nos museus, nós podemos observar vários objetos, documentos, fatos históricos, né? E assim passar de geração em geração. Até mesmo uma postagem nas redes sociais, elas significam um registro do modo de vida que vivemos hoje. A carta, as fotografias, imagens, desenhos, os objetos antigos, as redes sociais, os contos, as lendas, os mitos, tudo que é passado para gerações futuras, tudo isso é um registro. Outra fonte de registro são os sítios arqueológicos. E quero destacar aqui o sítio do Parque Nacional Serra da Capivara, no estado do Piauí. É um importante centro de pesquisa. Este local conta com mais de 1.000 sítios arqueológicos, nos quais é possível estudar pinturas, gravuras rupestres produzidas há milhares de anos. Lá também tem fósseis de animais, esqueletos de seres humanos. Tudo isso são expressões de um povo, de uma sociedade antiga. Olha o parque como é bonito. Olha as pinturas, observem as pinturas.
As pinturas, elas relatam o modo de vida, a agricultura, os animais, a forma que eles viviam naquela época. Então, eles gravavam nas pedras os desenhos. São registros. Sambaquis é um outro importante registro também. Exemplo do sítio arqueológico brasileiro é o Sambaquis. Construído em diversas regiões do litoral do Brasil, os sambaquis são grandes montanhas erguidas por povos que viveram há milhares de anos. Para construir essas montanhas, esses povos utilizavam cascas de moluscos, artefatos de pescas, ossos de animais. Acredita-se que os sambaquis eram provavelmente utilizados como cemitérios devidos à grande quantidade de restos humanos encontrados. Olha que legal, né? Além das pinturas rupestres, que são uma das evidências utilizadas pelos pesquisadores para conhecer o modo de vida dos primeiros grupos humanos que viveram em nosso território, temos também os sambaquis, né? Que provavelmente eram cemitérios devido à grande quantidade de restos humanos. A primeira atividade, nós vamos falar. Você conhece um sítio arqueológico? Você conhece? Sim ou não? Faça uma pesquisa sobre o sítio arqueológico Sambaqui, em Rio das Ostras, e comente aqui. Vai lá na internet, pesquisa, ou então faça uma visita quando for possível com a sua família. A atividade 2. Observe as imagens e responda a questão. Olha as imagens. Que objetos seus familiares possuem que são parecidos com a imagem acima? Observe. Olha a primeira figura. Não parece utensílios da cozinha? Olha o segundo. Olha o terceiro. Não parece um recipiente? Um jarro? Comente aí. A terceira atividade. Por meio da socialização, podemos pensar a realidade em nossa volta e produzir diferentes registros sobre ela, como documentos escritos, gravações, vídeos, desenhos, fotografias, pinturas, entre outros. Peça ajuda da família para selecionar um objeto, um documento, uma história, uma fotografia e escreva o momento que você viveu com sua família. Né? Um momento que você viveu, pode ser um aniversário, um Natal, uma viagem, algo que esteja registrado, algo que é marcante para você e para a sua família. Escreva aí. Atividade 4. Atualmente, não são mais feitas pinturas rupestres, porém, produzimos um número muito variado de imagens que representa aspectos importantes da nossa vida em sociedade. Que tipo de imagem você destacaria como importante? Justifique. Qual a imagem que você acha importante que nós podemos deixar, né, para a sociedade futura? Qual o desenho? Uma fotografia? Escreva aí, justifique o porquê, por que ela representa, por que ela é importante. Registro de memória escrita. Você sabe como surgiu a escrita? O nosso alfabeto?
Como a escrita surgiu? Desde o surgimento da humanidade, a necessidade de se comunicar era enorme. Talvez por isso os seres humanos foram criando diversos mecanismos que tentavam facilitar a interação entre eles. As primeiras formas de escrita conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos. Alguns historiadores do passado acreditavam-se seu desenvolvimento uma transformação muito relevante e por isso definiram o surgimento da escrita como um marco que separaria dois períodos distintos, pré-história e a história. Diferentes tipos de escritas. Vamos conhecer? Primeiro nós vamos destacar os sumérios. Na Mesopotâmia, foram os inventores da escrita. Olha o tipo da escrita. Cuneiforme, feita sobre argila com um objeto pontiagudo chamado de cunha, onde vem a palavra cuneiforme, forma de cunha. Os egípcios inventaram os hieroglifos, hiero, sagrado, e clifo, símbolo, uma escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes e muito utilizada em templos e túmulos. Vocês já observaram em filmes, em desenhos, as escritas de túmulos egípcios? Né? Tem essa escrita aí, ó. Os maias, povo que viveu na América entre o século 3 e 10, também criaram uma escrita de glifos, símbolos que representavam palavras, e por isso sua escrita se chama pictoglífica. Picto, figura, glifo, símbolo. Então, eram figuras que significavam uma palavra. Diferente dos sumérios, egípcio e maia, os fenícios utilizavam um alfabeto composto de 22 letras, sem a vogal, que podia se unir para formar palavra. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego, que por sua vez deu origem ao alfabeto que utilizamos na língua portuguesa. Olha que interessante da onde vem o nosso alfabeto. Através dos fenícios. Observe a primeira figura, né? Detalhe de inscrição em túmulo fenício, cerca de 3.000 anos atrás. A segunda imagem, detalhes de um conjunto de placas de inscrições maias, cerca de 3.500 anos atrás. Olha as figuras que representam palavras. Na atividade 2, relacione as colunas abaixo, ligando o tipo de escrita ao povo que desenvolveu. Então, vocês vão colocar na ordem correta, né? Essas colunas. Tradição oral e a memória dos povos. Mas o que isso significa? Os registros orais são gravações de músicas, entrevistas, depoimentos, provérbios, contos, lendas. Foram passados de geração em geração em diversos lugares do mundo, graças à tradição oral. Do mais velho para os mais novos, mesmo sem saber ler nem escrever, todos podem ter acesso ao conhecimento pela memória oral. Então, a tradição oral é quando nós contamos uma história, seja ela gravada, seja ela como música, seja ela um conto. Tudo que é oral, tudo que é falado, modo de fala,
ele é um registro, é uma memória que é passado para outras gerações. Você conhece em sua família alguém que te conta histórias? Cultura oral. Vamos destacar, aqui a palavra griot, referente aos contadores de história em muitas regiões do continente africano, responsável pela transmissão do conhecimento. Os griots utilizam-se oralidade para repassar valores e elementos culturais de uma comunidade para os outros membros. Os costumes se assenta-se embaixo de uma árvore, conta e ouve história. Está relacionado a essa tradição os griots. Então, os griots são pessoas que contam história, né? As crianças vêm para baixo das árvores e assim é transmitido esse conhecimento. São transmitidas as histórias para as outras gerações. Vamos destacar também as histórias indígenas. A história do povo indígena, os povos indígenas, ainda hoje, a oralidade é um elemento fundamental na manutenção da cultura de diversos povos indígenas, que em geração após gerações continuam transmitir seus conhecimentos para os mais jovens, até para as pessoas que não fazem parte da comunidade, não permitindo assim que sejam esquecidos. A narração oral é um dos elementos mais importantes para preservar a história das populações indígenas. Olha que interessante. Agora, a preservação dessas fontes orais. Como é importante a gente preservar essas fontes orais? Desde a formação das primeiras comunidades humanas, existe uma preocupação em preservar as memórias que têm relação com a história da comunidade. Essas memórias ajudam a contar para as outras gerações futuras as origens da comunidade, os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, os quais foram os principais fatos que fizeram parte dessa história. Então, é muito importante a preservação dos fatos orais, através das músicas, através das gravações, né? Através do conto dessas histórias. Para quê? Para não ser esquecida, para que outros também possam ter esse conhecimento. Atividade 6. Na atividade 6, as memórias que ajudam a contar a história de uma comunidade podem ser transmitidas de várias maneiras, entre elas a tradição oral, desde que as fontes históricas orais podem destacar. Veja essas fontes orais. Marque o que é fonte oral, o que é contado em forma oral. Marque. A tradição oral diz respeito à transmissão por meio da fala, da cultura, dos saberes e da história de um povo para as próximas gerações. Sobre a oralidade e a sua importância, podemos afirmar que ela é importante apenas para não possuir escrita? Só existem fontes orais após a invenção do gravador? Todas as fontes históricas são importantes e estão documentadas? As tradições orais contribuem para a preservação da memória coletiva. O que vocês acham? Qual dessas é a certa? Marque aí. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Beijinhos!